As informações é o seguinte, galera. Domingo de folga, domingo de carnaval no Rio de Janeiro, após a vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda por 3-0, e o elenco rubro-negro se reapresenta nessa segunda-feira, dia 12 de fevereiro, uma data super especial, porque é aniversário desse que vos fala. Então, não esqueça de me dar parabéns aí. Mas, enfim, falando sério, o Flamengo se reapresenta nessa segunda-feira, pensando no duelo com o Bangu na próxima quinta, pelo Campeonato Carioca. Mas, com a folga, muitos jogadores foram curtir desfile, sambódromo. Eu vi fotos nas redes sociais, torcedores reclamando, parece que tá tudo bem no Flamengo, como assim estão curtindo o Sapucaí? Gente, olha só, na boa, eu sou um cara que vocês me conhecem, eu tento ser o mais rígido possível, cobrança de jogador, porque eu acho que o jogador tem que levar a vida de atleta, mas nesse caso, cara, zero problema. Os jogadores foram de sábado para domingo. Se tivesse sido de domingo para segunda, que é a data da reapresentação, poderíamos até estar discutindo, mas eu não vejo o menor problema dos jogadores estarem curtindo uma noite no sambódromo, ainda mais de folga. Tava lá o Wesley, Varela, Arrascaeta, o Mateuzinho, que agora é Matheus França, Léo Pereira, que até brincou com o fato de ser chamado de Carolino, enfim, Gerson estava lá, menor problema. O que importa é, segunda-feira, reapresentação, 3 horas da tarde, todos estarem lá, obviamente, bem fisicamente. É isso que importa. Matheus Cunha, após o jogo contra o Volta Redonda, ele criticou a bola do Campeonato Carioca. O Tite já havia criticado, agora foi a vez do goleiro rubro-negro, que foi titular diante do Volta Redonda, e ele disse o seguinte: é muito ruim. A gente brinca que essa bola é para aposentar goleiro, porque é muito ruim mesmo. Qualquer chute que vem, a bola vem variando, a bola sai, você pega, recebe do Gandula uma bola pequena, aí a bola sai de novo e volta uma menor, uma bexiga grande. É muito ruim, ainda mais com o Maracanã do jeito que está. Ele está se referindo ao gramado do Maracanã, que de fato está um pasto, tem que melhorar. É inadmissível o Flamengo, o Fluminense, gestores do Maracanã, deixarem seus respectivos atletas atuarem nesse gramado. Mas no Maracanã teve 78 jogos na temporada passada. O problema não é durante a temporada. O problema é que a temporada já está começando com gramado ruim. Teve show, mas eles tiveram 40 dias livres para deixar o gramado em bom estado e não conseguiram deixar. É incompetência. Estamos falando de gramado do Maracanã há quantos anos? 3, 4 anos. É um absurdo. Mas já falei sobre isso, falei aqui de novo, vamos para a próxima pauta. É o seguinte, a próxima pauta é um debate que eu ouço muito. Hoje eu estava na praia e na roda lá, a resenha vai, a resenha vem. Discussão. Pedimos desculpas por deixar você... No sentido, né? Debate. Gabigol já merece ser titular no time do Flamengo, no lugar do Pedro? É o seguinte, pessoal, sejamos bem francos. O Campeonato Carioca não serve de parâmetro para nada. Talvez os clássicos diante do Vasco, diante do Botafogo, a gente possa tirar algum proveito ou fazer alguma avaliação. Mas o Campeonato Carioca é muito fraco. Vide os jogos do Flamengo contra Audax, os jogos com o time principal, no caso. Audax, Sampaio Correia, Volta Redonda, são adversários extremamente fracos. E se a gente está falando de um período que é servido como laboratório para os treinadores do futebol carioca, o meu ponto de vista é o seguinte: por que não testar o Gabigol como titular agora? Faz um teste. Sabe por quê? Toda vez que ele entra de titular, é um time misto, um time alternativo. Aí no meio de campo ele não tem os principais jogadores que podem servi-lo. E quando eu digo os principais jogadores, é Arrascaeta, De La Cruz, que embora tenha sido titular diante de Volta Redonda, mas ele não teve o Arrascaeta. Teve ao lado dele Vitor Hugo, que atuou numa posição improvisada, como o próprio Tite disse. Teve o Alan. Então, eu acho que o Gabigol ele já merece ser testado como titular, não ser considerado titular. Deixa o Gabigol começar uma partida ao lado dos principais jogadores. Deixa ele ser testado, Tite. Eu não estou, repito, nem acho que o Gabigol esteja jogando para justificar ser titular, ser dono da posição. Não. O que eu estou defendendo é um período de teste, já que estamos no Campeonato Carioca, um período que serve como laboratório para o treinador Tite. Por que não testar o Gabigol iniciando uma partida ao lado dos principais jogadores no meio de campo? Porque a partir do momento que é só o Pedro que começa, o Pedro teoricamente leva vantagem. E o Pedro também
está fazendo grandes jogos. Ó, contra o Volta Redonda, ele fez um gol de pênalti, mas perdeu. E os dois que ele bateu, um ele perdeu, voltou, porque o goleiro adiantou, mas os dois que ele bateu extremamente mal. Ele não bateu bem. O Gabigol também, ele precisa voltar a ser o velho bom Gabigol nas cobranças de pênalti, porque em um ano ele já perdeu 4. Isso não é normal. Então, o que eu defendo é o Gabigol ser testado como titular ao lado dos principais jogadores no meio de campo. Eu não sei se vocês concordam comigo ou não, mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Gabigol já merece iniciar uma partida como titular com os principais jogadores no meio de campo? Ou não? Ele ainda tem que correr muito atrás. Antes de finalizar, eu quero fazer um elogio a um jogador, Luiz Araújo, jogador que terminou a temporada passada como titular na ponta direita. Esse ano, com a chegada do De La Cruz, ele acabou perdendo a vaga de titular na equipe, mas mesmo assim manteve a seriedade, manteve bom trabalho e toda vez que é acionado por Tite, ele dá conta do recado. Seja entrando durante o jogo, no segundo tempo, seja iniciando a partida. Diante do Volta Redonda, para mim, ele foi o melhor em campo. Não sei o que vocês acham. Inclusive, o gol do Gabigol foi uma baita jogada do camisa 7 rubro-negro. Luiz Araújo tem tudo para ser peça extremamente importante nessa temporada. Iniciando uma pré-temporada com um treinador que gosta de dar moral. É só olhar o que aconteceu com o Everton Cebolinha. Então, acho que, beleza, existe o debate de Gabigol, Pedro, quem deve ser titular, em qual posição o De La Cruz tem que jogar, de segundo volante, meia, mas não podemos esquecer das boas atuações do Luiz Araújo. Tem sido uma peça importante, arrisco a dizer que tem sido uma espécie de 12º jogador no time do Tite. Beleza, galera? Um bom... Assim, é muito ruim sempre ouvir essa novela envolvida. Não é novela, são números grandes, são números em que a gente precisa analisar se são pertinentes. O detentor do jogador quer um determinado valor, o Flamengo entende que precisa pagar um outro valor e a gente continua em negociação. Se um dia quem está vendendo entende que não tem que mais ficar nessa negociação, ou quem está comprando não precisa mais estar dentro dessa negociação, se para. Por enquanto é isso. Então, assim, não tem novela, se tem negociações responsáveis, transparentes, e que às vezes tem que ter um pouco mais de paciência. O bom sempre, eu sempre falo isso, é ter entregue ou entregar ao técnico no primeiro dia todos os jogadores. Às vezes não é possível, a janela ainda está aberta, pertinente ainda de fazer algumas contratações. Promoção Nestlé. O Flamengo está tentando se reforçar ainda mais do que se reforçou até agora para essa temporada de 2024. Marcos, o Tite tinha pedido um ponta-direita, né? A gente sabe que o Flamengo tentou a contratação do Luiz Henrique, acabou não conseguindo. Queria saber, já tem algum plano B agora no radar para essa posição que o Tite tanto pediu, ou deve seguir até o meio do ano, pelo menos, a próxima janela, só com o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves a posição? Assim, as reuniões em relação às análises do elenco são semanais, são contínuas, e a gente entende que precisa contratar para uma outra posição, não essa, nesse momento. E a gente está tentando o Léo Ortiz, a gente está tentando analisar outros jogadores. É ruim falar plano A, plano B ou plano C, porque aí quando o jogador não vem, ele se enquadra automaticamente na letra subsequente. Se é o plano A, é o plano B, é o plano C. Então não é isso, a gente vai analisando, a gente vai entrando em contato com quem é responsável pelos jogadores e a gente vai tentando as contratações desde que elas se enquadrem dentro do perfil do Flamengo e estejam em conjunto com a diretoria e a comissão técnica. Marcos, só uma pergunta. O Matheus, filho do Tite, né, auxiliar, agora acabou de dizer, agora na coletiva, que fez sim contato com o Igor Coronado para saber a situação dele e que passou isso para a diretoria. Queria saber se existe algum tipo de negociação com esse jogador. Zero, chance zero, então. Zero, não tem. Marcos, Thiago Maia e Mateuzinho. Assim, até em respeito ao jogador, não é chance zero. O que eu te falei é que não tem nenhuma negociação em curso. Ok. Porque fala, o jogador tal, zero, chance zero. Aí é um desrespeito com o jogador. Então, assim, eu estou falando que não tem
nada em curso com esse jogador e nunca se iniciou. Ok, obrigado. O Thiago Maia e o Mateuzinho mudou de panorama, tem chance de finalizar essa negociação nesses próximos dias? O Thiago Maia e o Mateuzinho estão, teoricamente, nessa mesma esfera de negociação quando a gente precisa contratar algum jogador. Quando a gente também vende jogador, a gente tenta vender pelo melhor número possível, melhor possibilidade para o Flamengo. E às vezes você precisa de alguns pontos em que contratuais se travam. E você trabalha dia a dia para ir destravando. Eu acredito que as coisas irão acontecer e acredito que o Mateuzinho ainda saia um pouquinho na frente do que está o Thiago Maia. Marcos, a questão é do Gabigol, que o tempo vai passando, vai chegando o dia que ele pode assinar um pré-contrato. O Landim lá nos Estados Unidos falou que a situação estava distante, o agente dele disse que tinha um acordo verbal. Qual a situação hoje? Há uma negociação ainda em curso para a renovação? Há um acerto verbal? O que está acontecendo com o Gabigol? Vai se resolver na hora certa. Na hora que for possível. Não vou falar na hora certa. Talvez a hora certa para um pode ser na hora certa para outro. Gabigol será resolvido na hora possível e eu tenho certeza absoluta que um bom fim para o Gabigol e um bom fim para o Flamengo. Mas a intenção de vocês é renovar com o jogador? A situação será resolvida na hora possível, com um bom tom do jogador e bom tom para o Flamengo. Ok, Sobre beleza. O Juan, A última. Sobre o Juan, não sei se alguém já perguntou, não sei se você falou sobre, mas eu vi que o Bruno Spindel disse na coletiva de imprensa que ele se surpreendeu com a notícia de que o Juan estava indo para a CBF porque aparentemente ele está trabalhando normalmente no Flamengo. Ele vai sair mesmo? Não vai? Assim, primeiro, para mim, não é nenhuma surpresa, para mim, zero surpresa, o Juan ser analisado, ser convidado para trabalhar na CBF. Porque eu sei muito bem o tamanho do Juan, eu sei o profissional que ele é. Então, para mim, não tenho nenhuma surpresa neste sentido. Quanto à questão final dele estar certo com a CBF ou não, em nenhum momento ele passou para a gente isso diretamente. Ele vem trabalhando, vem estando dentro do CT, vem nas viagens normalmente, como estava na pré-temporada, que vocês podiam acompanhar. Então, assim, não vejo nem surpresa, mas eu vejo com bastante naturalidade um convite ao Juan, porque eu sei bem, mesmo questionado por muita gente, eu sei bem o tamanho dele e a importância dele, pelo menos para mim aqui no departamento de futebol. Segue, pelo menos, até agora. Ele é funcionário do Flamengo, é um membro da comissão técnica do Flamengo desde 2019. Ele é um membro da comissão técnica que ganhou duas Libertadores, ganhou dois brasileiros aqui com a gente, ganhou uma Recopa, uma Supercopa. Ele é um super campeão na posição dele também. E, mais uma vez, eu não vejo nenhuma surpresa ele ir para a CBF. Eu acho que até está de parabéns quem convidou. É lógico que eu vou fazer o possível para manter ele aqui, porque é o meu papel. Ok, obrigado, hein? Marcos, só um minutinho, só mais uma. Acho que seria importante você, como quem responde pelo departamento de futebol, falar um pouco dessas trocas aí, que saiu o Skinner, saiu o Fabinho, chega o novo gerente, enfim, Luiz. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. As trocas foram movimentações internas que a gente entendeu que teria que fazer, porque poderia fazer. E quando sai perdão aqui, porque me desconcentrou aqui. Quando saiu o Fabinho, a gente entendeu que teria que fazer algumas movimentações. Ou você vai para o mercado fazer uma contratação, ou você analisa internamente se você tem um profissional qualificado para essa posição. O que eu acho é que a gente não pode ter o preconceito de se tem um profissional à altura que a gente entenda que possa exercer a função internamente no clube, não colocá-lo. E foi isso que a gente fez. A gente botou o Luiz exatamente por isso, porque a gente entende, eu entendo, o presidente entende que ele tem qualidade para essa função, e foi feito isso. A movimentação interna, isso toda hora troca, até lá na ESPN eu vejo que uma hora sai o diretor, o cara sai da bancada, o outro vai por lá. Isso é
Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Você que ainda não é inscrito, rapaziada, tem um botão vermelho com o nome inscreva-se, então já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações. Vamos passar aqui as principais informações, né? Após ficar livre no mercado, o Corinthians acelera negociações com Igor Coronado, mas enfrenta obstáculo. O Timão busca a contratação de mais um meia na janela de transferência e esse jogador seria Igor Coronado, né? Jogador que o Flamengo já apresentou um interesse, né? Mas não fez nenhum tipo de proposta nesse momento, né? Então, eu já quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês, torcedores rubro-negros, né? Comente aí que é importante. O Flamengo teria que correr atrás desse jogador aí, Igor Coronado, ou não? Qual é a sua opinião? Comente aí que eu gostaria de saber, beleza? Passando agora as informações, o Corinthians se aproximou da contratação do Igor Coronado, que está sem clube após rescindir o seu contrato com a equipe do Al Ittihad da Arábia Saudita. No entanto, a equipe do Corinthians ainda tem uma dificuldade a ser superada. Os altos valores e luvas, prêmios pagos pela assinatura do contrato pedidos pelo jogador, né? Então o Corinthians aí se encontra em dificuldade financeiramente. A ideia da diretoria do Corinthians é aquecer as conversas nesta semana e, se possível, solucionar as tratativas até sexta-feira, no dia 16, de acordo com a apuração do lance. Então é isso aí, né? O jogador Igor Coronado já disputou além do Corinthians, o meia também, né, chegou a ser interesse, né, de ser disputado aí com o Flamengo, também com a equipe do Bahia. Então jogadores aí, que é jogador que está aí no radar do futebol brasileiro, né? A gente acompanhou no ano passado diversos campeonatos no momento em que estava off, deixou claro para a direção a nossa ideia de contratação. A gente quer estar aberto, né, para oportunidades que a gente acredita que possam agregar no elenco, né? Então eu já comento aqui com vocês, pessoal, o que vocês acham, né, dessa atitude aí. O Flamengo deveria investir no Igor Coronado ou não? Comente aí que é muito importante. Também, rapaziada, lembrando, outro jogador que rescindiu o seu contrato e está livre no mercado, trata-se aí de James Rodrigues, né? O São Paulo não conseguiu segurar o jogador e seria um nome aí bom para o Flamengo. É um cara talentoso, um cara muito craque do futebol, mas eu acho que não daria, né, para o Flamengo por conta da pressão, jogador que só joga com bola, né? Então seria um pouco complicado ele atuar no Flamengo, mas sem dúvidas era um cara ali, né, para o time reserva que daria uma cara muito boa para o Flamengo, né? Acredito que ele chegaria ali para fazer o trabalho que o Everton Ribeiro fez, né, quando estava em boa fase no Flamengo. Então já comente aqui também o que você acha dessa opinião aí. Vocês gostariam de ver o James Rodrigues aí, colombiano, vestindo a camisa do Flamengo ainda nessa temporada, o jogador que rescindiu o seu contrato com o São Paulo, né, por motivo de não estar tendo oportunidade, e ficou chateado e rescindiu o seu contrato, né. Tudo indica que ele veio mesmo, foi para passear, né, aqui no futebol brasileiro. Então essas aqui são as duas principais informações. Igor Coronado, né, trouxe a informação porque é um jogador que estava no radar do Flamengo, mas o Marco Braz deixou claro que não tem interesse na contratação do jogador. E também James Rodrigues, né, que é outro jogador aí que está livre no mercado, já atuou no futebol brasileiro pelo São Paulo e poderia ser aí um grande reforço para a equipe do Flamengo. Essa é a minha opinião e eu quero saber a sua opinião que está aí do outro lado, beleza? Comente aí, deixa a sua opinião que é muito importante. E para lembrar, rapaziada, tem um botãozinho vermelho aqui com o nome inscreva-se, então já se inscreva aqui no nosso canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, ativa o sininho de notificações. E lembrando, vamos bater a metinha de 100 likes, então já chega, amassa o dedo no like aí, deixa muito like, muito like. Graças a Deus, no vídeo passado conseguimos bater a meta de 100 likes, né? Tá quase batendo ali 1000 likes, né? O vídeo tá em torno ali de 900 e alguma coisinha, quase 1000 likes. Eu vou atualizar aqui e passar para vocês, né? Graças a Deus pegamos bastante like, né? Batemos 1000 likes no vídeo passado. Então, eu conto com a sua ajuda pra gente bater apenas 100 likes, né? Vamos deixar muito like aí nesse vídeo pra gente tá batendo a meta de 100 likes, combinado? Se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do nosso Mengão. E só para lembrar, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo com o nome inscreva-se. Então você que não é inscrito, se inscreva, compartilha o vídeo aí com um amigo seu, deixa o like, comenta aí o que você acha dessas contratações. Se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do nosso Mengão. E até o próximo vídeo e fui!